bom dia. Meu nome é Marília Maronese Brum, eu sou residente do segundo ano da Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil e hoje vou apresentar o Clube do Livro, com o tema de estenose pulmonar. Essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil. Então, a estenose pulmonar, ela configura uma obstrução ao fluxo do ventrículo direito à artéria pulmonar. Ela é a terceira cardiopatia congênita mais comum, e essa obstrução pode ocorrer tanto a nível intracavitário, como valvar, supravalvar e até ramos pulmonares. A forma mais comum dessa obstrução é a nível valvar. A forma valvar isolada, ela compõe 4 a 8% das cardiopatias congênitas e pode ocorrer entre 25 a 30% de todos os pacientes com cardiopatia congênita, uma vez que ela é associada com as cardiopatias mais graves. Então, quanto à embriologia, por volta do 38º ao 45º dia de gestação, acontece a septação da via de saída. Nesse momento, então, a gente tem um tubo cardíaco que já fez os loopings e já formou o canal atrioventricular. A gente está diante, então, de um componente cardíaco que tem o ventrículo primitivo conectado ao saco aórtico e aos arcos aórticos pelo tronco comum. O objetivo dessa septação, então, é a divisão desse tronco comum em aorta e artéria pulmonar, e ele é composto por duas estruturas, o septo aórtico pulmonar e os coxins conotroncais pelas cristas bulbares. Para a formação desse septo aórtico pulmonar, então, acontece uma migração de células da crista neural. Elas migram tanto para os coxins conotroncais como para os arcos faríngeos. Então, nessa imagem, o que a gente tem, então, são as cristas troncais e as cristas bulbares, e a gente vê uma migração dessas células pelas cristas troncais através de todo o trajeto até as cristas bulbares, e essa formação ela é helicoidal e bidirecional. Dessa forma, a gente consegue formar, então, o septo aórtico pulmonar, deixando o tronco pulmonar anterior e à esquerda, e a aorta posterior e à direita. As valvas semilunares, então, elas vão se formando a partir do remodelamento dos coxins conotroncais. Então, conforme acontece essa septação, acontece também a formação das valvas. Elas são compostas por 3 pares de cristas e elas protuem para cada lado desse lúmen dividido pelo septo aórtico pulmonar. A origem das valvas semilunares, então, são duas, tanto células do endocárdio quanto essas células da crista neural. Diante disso, então, quando a gente pensa em associação com síndromes genéticas e pensa no componente da crista neural, então, e perto dos arcos aórticos, a gente lembra que as malformações relacionadas ao componente conotroncal podem ter alteração facial também. Então, a gente vê na síndrome de Noonan, a gente tem relação com estenose pulmonar, principalmente valvar, que é esse primeiro caso. Na síndrome de Williams, na síndrome de Alagille, não é tanto na valva nesses dois casos, mas tem relação com estenose pulmonar. E na síndrome da rubéola congênita. Para falar da patologia, então, a gente tem que lembrar da anatomia da via de saída do ventrículo direito. Então, ela é composta pelo infundíbulo, pela válvula pulmonar e pelo tronco pulmonar. Diante disso, a gente classifica, então, uma estenose que pode ser supravalvar, então, acima da válvula pulmonar, e ela tem essa conformação. Uma estenose a nível da válvula, valvar, e uma estenose subvalvar, a nível infundibular. No caso, como eu disse anteriormente, é a que a gente mais vai abordar nessa aula, a estenose valvar é a mais comum. Então, na estenose pulmonar supravalvar, ela pode vir isolada ou em associação, pode ser de um único ramo, então, ou do tronco e seus ramos, ou múltipla, acometendo mais de um dos ramos, e ela é comumente associada à estenose valvar pulmonar
comunicação interventricular e tetralogia de Fallot. A estenose valvar, ela pode acontecer tanto isolada como em associação e ela compõe 90% dos casos. Nesse caso, a válvula pulmonar pode estar espessada, pode ter fusão dos folhetos, ausência das comissuras e o orifício ser bem pequeno. Na estenose pulmonar subvalvar, ela é rara isoladamente e acontece mais em associação, com grandes CIVs e principalmente na tetralogia de Fallot. Também é uma forma de obstrução ao fluxo pulmonar a banda anômala do ventrículo direito. Ela acontece quando tem uma hipertrofia de uma banda muscular específica, que é a banda moderadora. Quando acontece essa hipertrofia, o ventrículo fica dividido em duas cavidades, uma de baixa pressão, a montante, e uma de alta pressão, a jusante. Então, a tendência é que essa hipertrofia e essa obstrução piore ao longo do tempo. Quanto à anatomia da válvula pulmonar, então, a essência da anatomia valvar normal é que esses folhetos sejam suspensos de uma forma semilunar nos seios do tronco pulmonar. Então, o que a gente vê do aparato valvar existem 3 anéis virtuais, porque a válvula pulmonar não é composta por um anel fibroso completo. Os seios da válvula pulmonar, então, eles são fixos na porção sinotubular, na junção sinotubular. São 2 fixações por folheto. O segundo anel é na junção anatômica entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar. E o terceiro anel, que é o anel basal, é até onde se estendem os seios da válvula pulmonar. A gente vê também que entre esses seios, por eles terem uma forma semilunar, formam-se triângulos, que são de parede arterial. Aqui a gente consegue ver, e aqui nessa estrelinha marcada também. Então, a válvula vai ser composta por esses 3 seios, e ela tem outros 2 parâmetros para a gente analisar, que é a borda livre e a corda do seio. Numa válvula normal, a corda do seio tem que ser menor do que a borda livre, de forma que a válvula se torne competente nesse sentido. Então, patologicamente, a base da estenose valvar pulmonar é a fusão desses folhetos nas zonas de aposição. Então, naquelas regiões onde a gente teria a borda livre, acontece a fusão. Quando ocorre a fusão, há a formação aí sim de um anel verdadeiro, né? Que é o anel fibroso da estenose pulmonar. Essa fusão, então, vai acontecer naquela região onde a gente tem os triângulos de tecido arterial, e quanto maior a área fundida, menor o orifício que vai se formar. Quando a fusão desses folhetos, então, é muito importante, acontece a estenose pulmonar crítica, que deixa um orifício mínimo para o fluxo pulmonar. Além da fusão, um outro mecanismo de estenose é a válvula pulmonar bivalvulado. Na primeira imagem, o que a gente consegue ver é até uma insinuação de 3 folhetos, mas não chega a formar os 3 folhetos. E o orifício é estenótico. Já na segunda imagem, o que a gente vê é uma válvula que não tem nem insinuação de um terceiro folheto. Somente 2 folhetos nessa válvula pulmonar. Outra forma de estenose acontece, então, pela displasia da válvula, e o componente que ocasiona a estenose é justamente o espessamento desses folhetos. A displasia da válvula pulmonar é um pouco mais rara quando a gente fala nos mecanismos de estenose, e ela acontece entre 10% a 20% dos pacientes. O principal efeito fisiológico da estenose pulmonar é que acontece um aumento da pressão do ventrículo direito quanto maior for o grau de estenose. E a gravidade da estenose ela é estabelecida pelo gradiente transvalvar, sendo classificada, então, como discreta se o gradiente for menor do que 40, moderada se o gradiente for entre 40 e 60, e grave se for maior do que 60. Então, o que acontece é que, com a obstrução do fluxo, há um aumento da resistência ao fluxo do ventrículo direito para o tronco pulmonar. Com isso,
o ventrículo direito tem que vencer uma pressão muito grande. E para que isso aconteça, a resposta é um aumento da massa muscular do ventrículo direito. Dependendo da faixa etária em que começa a acontecer uma repercussão dessa estenose, o mecanismo de aumento da massa ventricular é diferente. Se for na fase fetal e neonatal, esse aumento de massa ventricular acontece por hiperplasia. Então, há mais miócitos. Paralelamente, acontece também uma proliferação dos capilares. Então, a relação da área dos miócitos para a quantidade de capilar, ela é mais equilibrada. Quando a estenose começa a ter repercussão no período pós-neonatal, aí não existe mais divisão celular, é só uma hipertrofia dos miócitos. E da mesma forma, não existe a proliferação dos capilares. Então, existem menos capilares para uma área maior dos miócitos. Dado isso, é importante a gente saber, porque os pacientes que já têm uma repercussão fetal e neonatal são pacientes que, teoricamente, têm mais tolerância a esse aumento de massa ventricular. Esse aumento da massa muscular também não é necessariamente uniforme. O ventrículo direito vai ter um aumento das suas trabeculações, mas aumenta também a porção infundibular. E conforme acontece a sístole, o infundíbulo fecha, obliterando então a passagem do fluxo. Acontece uma obstrução dinâmica ao fluxo. Bom, então o aumento da massa muscular do ventrículo direito serve tanto para aumentar essa força de contração, mas ele acaba ocasionando uma diminuição dessa cavidade ventricular. Com um volume menor da cavidade ventricular, então, acontece a disfunção diastólica do ventrículo direito. Lembrando lá, então, na desproporção entre a perfusão dos miócitos diante de uma hipertrofia ou da hiperplasia, começam a acontecer, então, áreas de isquemia e, posteriormente, até fibrose. Essas áreas, então, vão levando a uma disfunção sistólica do ventrículo direito. Em sequência, existe uma sobrecarga pressórica, então, que teve a resposta de hipertrofia, mas a segunda resposta vai ser uma dilatação desse ventrículo. Quando acontece essa dilatação do ventrículo direito, a gente pensa não só numa disfunção sistólica do ventrículo direito, mas ocasionando uma disfunção do ventrículo esquerdo como consequência. Quando o ventrículo direito dilata, a gente tem que lembrar que o coração está dentro do saco pericárdico, então é uma cavidade limitada. O ventrículo direito começa a invadir a área do ventrículo esquerdo, então acaba ocasionando também uma disfunção do ventrículo esquerdo. Além das repercussões da câmara cardíaca, outra repercussão que a gente tem é que, por acontecer estenose, acontece um aumento na velocidade do fluxo transvalvar. E esse aumento da velocidade ocasiona lesões de jato ajusante da estenose. Então, pode acontecer, e acontece com muita frequência mesmo, a dilatação pós-estenótica. Na apresentação clínica, então, no período antenatal, essa repercussão depende da gravidade da obstrução. Se a obstrução for de leve a moderada, não existe repercussão antenatal. Mas se a obstrução for grave, uma pressão pulmonar que já é alta se torna ainda mais alta. Isso leva a um aumento do fluxo da esquerda para a direita e uma hipertrofia importante do ventrículo direito. Diante dessas repercussões, o que pode gerar é um ventrículo direito hipoplásico. Já após o nascimento, o quadro clínico vai depender tanto da gravidade da obstrução quanto da idade do paciente. Na estenose pulmonar discreta, os pacientes são, em sua grandíssima maioria, assintomáticos e, normalmente, a única alteração é um sopro à ausculta. São pacientes que são encaminhados para o cardiologista por um achado de exame físico.
apenas o sopro. Não são pacientes que têm alteração de crescimentos, não são pacientes que têm cianose, nem dispneia aos esforços, mas chegam para essa avaliação. Eles não têm necessidade de restringir atividades e na estenose discreta, a tendência é que haja uma melhora do gradiente conforme a criança cresce, porque a região de estenose cresce junto com a criança. Já na estenose moderada, ela é detectada na infância e ela é frequentemente sintomática. Então, os sintomas principais são dispneia aos esforços e fadiga. Se ela é detectada no período neonatal, a tendência é que ocorra uma piora do gradiente ao longo do tempo. E isso acontece porque a resistência vascular pulmonar, que é muito alta no período neonatal, cai ao longo do tempo. Na estenose grave, então, os sintomas são mais proeminentes. Existe uma intolerância ao exercício, dor torácica aos esforços, o paciente pode ter síncope e até morte súbita. Pode ocorrer cianose nesses casos, e ela tem dois mecanismos. O primeiro mecanismo, então, é um shunt direita e esquerda, se tiver alguma comunicação interatrial, ou se o ventrículo direito tiver com um baixo débito, a extração de oxigênio é aumentada. Então, o paciente também fica cianótico. Na estenose pulmonar crítica, então, ela acontece quando o ventrículo direito é incapaz de manter uma saturação arterial sistêmica maior do que 90% na ausência da persistência do canal arterial. E essa cianose acontece pelo primeiro mecanismo que eu descrevi anteriormente. Então, um aumento na pressão do ventrículo direito leva a uma regurgitação tricúspide, que vai aumentar a pressão no átrio direito e vai ocasionar um shunt atrial direito e esquerdo. O fluxo pulmonar, então, vai ser dependente da patência do canal arterial. Então, são pacientes em que a gente tem que prescrever o Prostin, a prostaglandina. E como quadro clínico, eles têm a cianose, um cansaço às mamadas e o déficit ponderal. Nessa imagem, a gente pode ver, então, uma imagem de cateterismo, em que mostra o ventrículo direito, a via de saída e uma válvula pulmonar praticamente obliterada. No exame físico, então, a gente tem que pensar que o que a gente vai avaliar é um fluxo de sangue passando por uma válvula doente e estenótica. A gente escuta, então, esse fluxo de sangue como o sopro. É um sopro que ele vai ser mesosistólico e ejetivo. A magnitude desse sopro é diretamente relacionada à gravidade da estenose. Pode ser auscultado melhor em borda external esquerda alta e fúrcula e irradia para dorso. Além do sopro, a gente tem que lembrar que é uma válvula com folhetos doentes. Então, a gente pode ouvir a abertura dessa válvula, como um clique sistólico. Então, a B1 normalmente é sem alteração e é seguida por esse clique sistólico da abertura da válvula. O sopro da estenose pulmonar, então, ele é um sopro em crescendo e decrescendo. E isso mostra o fluxo de sangue passando pela válvula. Então, pela dificuldade de abertura, o sangue começa lentamente, aumenta sua velocidade, conforme o fechamento da válvula, ele diminui a velocidade. Nisso, a gente vê, então, o sopro em diamante. Já na B2, então, como é uma válvula doente que o fluxo demora mais tempo para passar, quanto mais grave, mais desdobrada vai ser essa B2 e mais tardio vai ser o componente pulmonar. Mas vale lembrar também que se a estenose pulmonar foi muito grave, ela vai ter pouca abertura e por ter pouca abertura, o fechamento vai ser mais silencioso. Então, quanto mais grave a estenose, menos audível é o clique sistólico e o componente pulmonar da B2. Na estenose pulmonar severa, então, ou grave,
a gente viu na fisiopatologia que pode ocorrer uma disfunção diastólica do ventrículo direito, e isso a gente escuta pela B4 presente nesse exame físico. Então, o exame físico depende muito da gravidade da estenose e muda conforme a gravidade da estenose. A cianose vai ser mais presente, principalmente na estenose grave, e se tiver uma comunicação a nível atrial ou se o débito cardíaco do ventrículo direito estiver baixo. É possível também ter frêmito, que aumenta conforme a gravidade da estenose. O clique sistólico, então, ele varia conforme a gravidade e é menos audível na estenose grave. E o componente pulmonar da B2 também vai estar menos audível na estenose grave. Quanto aos exames complementares, então, a gente tem que pensar que a estenose vai gerar uma hipertrofia do ventrículo direito e uma dilatação pós-estenótica. E é isso que a gente vê na imagem. A gente vê um coração que tem o ápice cardíaco cefalizado, então a gente vê que ele levanta, e uma dilatação pós-estenótica. No eletrocardiograma, ele também acompanha a gravidade da estenose. Então, no caso da estenose pulmonar discreta, a tendência é o eletrocardiograma ser normal. Já quando a gente avalia, então, de moderada a grave, o desvio do eixo vai ser proporcional à gravidade, bem como a sobrecarga de ventrículo direito, que a gente vê em V1 principalmente. São essas duas coisas que a gente vai procurar no eletro de estenose pulmonar: o desvio do eixo e a sobrecarga das câmaras direitas. Então, nessa imagem, a gente vê um eletro com as derivações periféricas, em que a gente vê um QRS com eixo negativo em D1 e um eixo negativo em AVF, que mostra para a gente um desvio extremo do eixo cardíaco. Dessas, a que está mais próximo de isoelétrico é D3, então o eixo estimado aqui é menos 150. Já nas pré-cordiais, vale lembrar que principalmente V1 e V2 são derivações de câmaras direitas, e conforme seguem as pré-cordiais, a gente vai vendo cada vez mais o ventrículo esquerdo. Então, quando a gente vê uma onda positiva, então uma R grande em V1 e V2, a gente está vendo uma sobrecarga do ventrículo direito. Avaliando as derivações esquerdas, a gente vê que o componente do ventrículo direito, então a onda S, é maior do que a onda R, também mostrando uma sobrecarga. Existe uma forma de estimar a pressão do ventrículo direito a partir do eletrocardiograma. E é a partir dessa fórmula, então. A pressão estimada, ela vai ser a partir da soma do R de V1 com 1,5 vezes o S de V6, mais 15 vezes o valor do frêmito, então graduado de 0 a 6, mais um score clínico menos 30. Esse score clínico é composto, então, pela cianose, que soma 25 pontos. A P2, se for diminuída, soma 15 pontos, e se for inaudível, 25 pontos. Se o eixo do QRS estiver além de mais 90, soma 10 pontos. Onda T negativa em AVF V1 soma 35 pontos. E se o R de V1 for maior do que 10 milímetros, soma 15 pontos. O ecocardiograma, então, é o método diagnóstico de escolha, e é importante que ele caracterize sempre o nível e a gravidade da obstrução, qual é o aspecto dessa válvula pulmonar, se ela é competente ou não, avaliar a função da tricúspide, se a tricúspide está competente ou não, o ventrículo direito, se ele tem o tamanho do ventrículo, se é adequado ou não, se tem hipertrofia ou não a função do ventrículo direito, consequentemente também do átrio direito, se tem dilatação, se o septo interatrial é íntegro ou não, e a patência do canal arterial. Quando a gente avalia, então,
pelo ecocardiograma, a gente também consegue fazer a relação do gradiente, da pressão do ventrículo direito com a pressão do ventrículo esquerdo, então com a pressão sistêmica. A gente consegue classificar, então, além do gradiente, como uma estenose discreta. Se a pressão do ventrículo direito estiver menos que 50% da pressão sistêmica, moderada se estiver entre 50% e 75%, e grave se tiver mais do que 75%. Então, nessa imagem, a gente vê um corte subcostal. Então, mostrando aqui, acaba chegando no átrio direito, a válvula tricúspide, um ventrículo direito bastante hipertrófico, e a gente vê a via de saída do ventrículo direito, com uma aceleração do fluxo e um anel valvar pequeno. No corte subcostal, então, a gente também consegue avaliar o septo interatrial. Aqui a gente vê o átrio direito, átrio esquerdo, e um fluxo, esse fluxo em azul, então, indo do átrio direito para o átrio esquerdo. No corte apical 4 câmaras, a gente também consegue avaliar o ventrículo direito, e nesse caso, a gente vê que ele está bastante hipertrófico. No parasternal eixo curto, a gente consegue ver, então, os ventrículos, sendo esse o ventrículo direito e esse o ventrículo esquerdo. O que a gente consegue observar aqui é, além das trabeculações do ventrículo direito, o septo. O septo aqui abaula para dentro do ventrículo esquerdo durante a sístole, mostrando uma sobrecarga pressórica do ventrículo direito. Também no parasternal eixo curto, a gente consegue avaliar, então, a via de saída do ventrículo direito com a válvula pulmonar e o tronco pulmonar. Nesse caso, a gente vê um fluxo acelerado e uma dilatação pós-estenótica. E aqui no parasternal alto, a gente consegue avaliar a morfologia da válvula pulmonar. Eu até deixei a imagem que eu mostrei anteriormente, porque dá para ver bem bonitinho a fusão comissural e o orifício estenótico. Aqui também é um corte parasternal eixo curto, então com a via de saída do ventrículo direito, a válvula pulmonar, a válvula pulmonar, uma obstrução supravalvar e os ramos pulmonares. E nesse caso, no mesmo corte, parasternal eixo curto, mostrando a via de saída do ventrículo direito, uma válvula pulmonar pequena e uma aceleração do fluxo que vem desde lá da via de saída. Então, uma estenose que, além de valvar, é subvalvar. Os outros exames de imagem, então, eles acabaram tendo uma utilidade mais restrita no caso da estenose pulmonar. O ecocardiograma, ele foi refinado ao longo do tempo e ele dá a grande parte das informações que a gente precisa. A gente pode usar, então, a ressonância e o eco 3D para avaliar uma função de ventrículo direito de forma mais adequada. E a tomografia e a ressonância também ajudam na avaliação da anatomia extracardíaca. Com a melhora dos exames de imagem, então, o cateterismo ele foi perdendo a sua característica de diagnóstico e acabou encontrando na estenose pulmonar o papel de tratamento. A história natural, então, da estenose discreta é que se o gradiente estiver abaixo de 40 após 6 meses de vida, a evolução desses casos é benigna. 25% dos pacientes com diagnóstico neonatal de estenose pulmonar leve apresentaram piora, e desses 25%, 50% precisou de abordagem. Na estenose moderada a grave, o gradiente tende a piorar, então, ao longo do tempo, com a queda da pressão pulmonar e a hipertrofia ventricular, e se não for tratado, pode levar a insuficiência cardíaca direita importante. O papel do cateterismo cardíaco, então, como eu havia citado anteriormente, é principalmente terapêutico, sendo a valvoplastia por balão o tratamento de escolha no caso de estenose valvar pulmonar, principalmente isolado. O balão escolhido deve ter entre 120% a 130% do diâmetro valvar e
Esse valor ele é bastante variável conforme a referência. Eu vi desde 120 a 125 até 120 a 140%. E por volta desse valor, então. Então, nesse caso, a gente vê um paciente que está fazendo uma ventriculografia direita com uma estenose pulmonar. A gente vê que demora até o contraste encher o tronco pulmonar e que o jato é bastante estreito. Também conseguimos perceber a dilatação pós-estenótica. Já após a angioplastia por balão, a gente vê que ainda existe uma estenose pulmonar, mas que o fluxo aumentou bastante, porque a velocidade de enchimento do tronco pulmonar é maior. Quantas indicações de intervenção, então? Segundo a American Heart Association, na classe 1, então, indicação para estenose pulmonar crítica, estenose pulmonar com gradiente transvalvar pico a pico maior do que 40 e quando acontece uma obstrução significativa em paciente sintomático. Então, não necessariamente com um gradiente acima de 40. Se o paciente tiver sintoma, está indicada a intervenção. Na classe 2A de indicação, então, a gente tem a estenose pulmonar com gradiente transvalvar pico a pico maior do que 40, mas com a válvula displásica. A gente sabe que são pacientes que não têm a mesma efetividade na valvoplastia por balão. E também nos casos de atresia pulmonar com septo íntegro, sem circulação coronária dependente do ventrículo direito. Como classe 2B, então, pode ser considerada como procedimento paliativo em paciente com cardiopatia congênita cianogênica e é contraindicada em pacientes que têm circulação coronária dependente do ventrículo direito. As complicações do procedimento com balão são mais comuns nos pacientes menores e a taxa de mortalidade é de até 3%. Cerca de 15% dos pacientes precisam de reintervenção, ou uma nova valvoplastia ou uma cirurgia. Aí pensando na cirurgia principalmente quando a válvula é displásica ou quando é uma estenose além da estenose valvar, então com um componente infundibular ou supravalvar. A cirurgia fica reservada aos casos que, por alteração anatômica significativa, o tratamento percutâneo não foi satisfatório. E normalmente é indicado nas válvulas displásicas, quando o anel valvar é hipoplásico e quando a estenose é sub- ou supravalvar. A gente tem 5 técnicas possíveis de serem abordadas. Então, a primeira é o Blaylock, que é um procedimento paliativo para garantir o fluxo pulmonar. E a gente pode usar, inclusive, na estenose pulmonar crítica, caso o tratamento percutâneo não seja efetivo. A comissurotomia pulmonar sem circulação extracorpórea, que fica reservada para os casos de estenose pulmonar crítica sem componente subvalvar. E a comissurotomia pulmonar com circulação extracorpórea, que é mais indicado para estenoses valvares puras e é passível o uso de PETs para ampliação da via de saída. A quarta, então, é a ampliação da câmara de saída do ventrículo direito, do anel, do tronco e das artérias pulmonares. Então, reservada para pacientes que têm o anel pulmonar pequeno, com estenose sub- ou supravalvar associada, e a prótese biológica heteróloga e o homem enxerto pulmonar. Quando a obstrução acontece pela banda anômala, o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Tem que ser feita a ressecção dessa banda anômala. O manejo na estenose pulmonar crítica, então, é um neonato cianótico em que deve ser iniciada a infusão de prostaglandina e ser encaminhado para a valvoplastia por balão. 90% dos casos se resolvem com a valvoplastia por balão, mas se o procedimento não for resolutivo, pode ser indicado, então, um stent no canal arterial ou a realização de um Blaylock ou comissurotomia, como a gente viu anteriormente. Nessa imagem aqui, então, o que a gente consegue ver... Patrícia, meu mouse. Aqui, ó. Então, nessa primeira imagem, a gente vê uma ventriculografia direita com a via de saída do ventrículo direito e pouquíssimo fluxo.
Para o tronco pulmonar, foi feita a valvoplastia por balão. Nessa primeira imagem, a gente vê, então, a cintura da região estenótica e depois sem a cintura da região estenótica, e depois reestabelecido o fluxo pulmonar. O acompanhamento, então, dos casos é feito com base na gravidade da lesão, nos sintomas e se foi realizada a abordagem ou não. No paciente que tem estenose discreta, o acompanhamento pode ser feito a cada 6 meses, até que ele tenha 1 ou 2 anos de vida. Se o gradiente for menor do que 25, o acompanhamento após o segundo ano de vida pode ser realizado a cada 5 anos. Mas se o gradiente permanecer entre 25 e 40, você precisa documentar com 2 ecos, confirmando esse gradiente, e que esses 2 ecos tenham 1 ano de diferença entre eles. A partir daí, você pode realizar o seu acompanhamento a cada 3 anos. Na estenose moderada, o acompanhamento é realizado a cada 1 ou 2 anos, e se o gradiente permanecer acima de 55, existe a indicação de cateterismo. Quando o paciente, então, realizou a intervenção, pode ser feito um acompanhamento anual nos 2 primeiros anos e após um acompanhamento a cada 3 a 5 anos, visando sempre buscando se o paciente teve uma reestenose ou se evoluiu com insuficiência pulmonar. A atividade física, então, depende da gravidade. Gradiente, se tiver menor do que 40, com a função do ventrículo direito preservada, ou se for um gradiente menor do que 40 após a intervenção, não tem restrição de atividade física, mas se o gradiente permanecer entre 40 e 60, então uma estenose moderada, o paciente está liberado a fazer atividades leves a moderadas, mas não atividades de alta intensidade. E é isso, essa foi minha bibliografia. Muito obrigada.